A temperatura média do planeta Terra é de 15 graus, por causa do efeito estufa, que regula a temperatura do planeta, deixando equilibrada. A temperatura média de um humano fica entre 36 e 37,5 graus, mas se a pessoa estiver com febre, a temperatura pode variar para 38 e até 40 graus. Já a temperatura média de um felino é um pouco mais elevada do que a dos humanos, fica em torno de 38,5 a 39,5 graus. Já a dos cachorros fica em torno dos 38 e 39 graus. O lugar mais quente do mundo é a cidade de Dalol, localizado na Etiópia, se formos considerar durante todo o ano. A temperatura anual da cidade gira em torno de 34 graus. Já o seu deserto de Danakil tem uma temperatura média de 41 graus anuais e às vezes ultrapassa os 46,4 graus Celsius. Uma secadora de roupas tem uma temperatura média de 30 a 60 graus, mas pode ser mais elevada se você colocar no modo de temperatura alta, que é acima dos 60 graus. Já a temperatura mais alta de um lugar registrado até agora no mundo foi no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, 54,4 graus. O lugar é considerado o lugar mais quente da Terra. Para o etanol chegar ao seu ponto de ebulição, ou seja, quando já está evaporando, é necessário 78,3 graus. Já o ponto de ebulição da gasolina fica em torno dos 40 a 250 graus Celsius. Já a água alcança o seu ponto de ebulição quando a temperatura chega aos 100 graus Celsius. A temperatura mais comum de uma vulcanizadora é de 140 graus Celsius, podendo variar de acordo com cada pneu. A temperatura média de um ferro de passar pode chegar a 200 graus Celsius. Já do secador de cabelos, os jatos mais quentes chegam a 180 graus Celsius. O fogo não tem temperatura determinada e vai depender do que está queimando. Por exemplo, a temperatura média da chama de uma boca de fogão ultrapassa os 400 graus Celsius. O planeta mais quente do universo não é Mercúrio, apesar de muita gente pensar que seja, porque é o mais próximo do Sol. Mas não é. E sim é Vênus, que tem uma temperatura média de 450 graus Celsius em sua superfície. A temperatura média de um forno no modo forno forte ou bem quente é de 250 graus Celsius. Já o forno a lenha ideal para assar pizzas, a temperatura constante fica em torno dos 550 graus Celsius. A temperatura média da parafina de uma vela pode chegar a 600 graus Celsius, e um fósforo no instante que ele é aceso, a sua temperatura chega aos 750 graus Celsius. A temperatura que um incinerador movido a gás GLP alcança é 1.200 graus Celsius, desintegrando qualquer organismo patogênico. Uma fornalha tem uma temperatura média de 800 graus Celsius a 1.300 graus. Já o maçarico alcança impressionantes temperaturas de 800 graus Celsius a 1.300 graus Celsius, mesma temperatura da fornalha. O ferro precisa de 650 graus Celsius a 1.400 graus para ser forjado. Já o aço carbono, de 820 graus, o alumínio, 550 graus e o latão, 750 graus. A temperatura média da lava de vulcão chega a 1.200 graus Celsius. O manto da Terra tem uma temperatura de 2.000 graus Celsius nas regiões mais profundas. O planeta Kelt 9b é um gigante gasoso chamado de Hot Júpiter, porque é parecido com o nosso planeta do Sistema Solar. Descoberto em 2017, é o planeta mais quente já descoberto. A temperatura desse planeta é de 4.300 graus Celsius. O núcleo da Terra tem impressionante temperatura de 5.000 graus Celsius. A superfície solar é muito quente, chegando a 5.900 graus Celsius, mas varia nas chamadas manchas solares. Aí a temperatura diminui, ficando em torno dos 3.500 graus Celsius. As temperaturas mais altas do Sol ficam no seu núcleo, com incríveis 15 milhões de graus, e na camada superior, na coroa mais externa, chegando a 2 milhões de graus Celsius. Um raio pode atingir uma temperatura de 30.000 graus Celsius, 5 vezes mais a temperatura da superfície do Sol. A estrela WR-102 está situada na constelação de Sagitário, e sua temperatura na superfície é de quase 210.000 graus Celsius, considerada a estrela mais quente do universo já conhecida. A bomba atômica, que atingiu Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, alcançou uma temperatura de 5,5 milhões de graus Celsius, similar à temperatura do Sol.
A temperatura de uma supernova alcança 1 bilhão de graus Celsius, podendo formar outros elementos depois da explosão. A maior temperatura criada pelo homem foi feita no laboratório de Brookhaven, próximo a Nova York. A temperatura alcançada foi de 4 trilhões de graus Celsius, 80 mil vezes maior que a temperatura do centro do Sol. A maior temperatura alcançada no universo aconteceu uma fração de segundos após o Big Bang. São imagináveis 141 seguidos por 30 zeros, a chamada temperatura de Planck ou o tempo de Planck. E se essa temperatura fosse um pouquinho mais elevada, surgiria um Kugelblitz, um buraco negro formado a partir da energia. Gostaram de ver essas comparações absurdas de temperaturas? Se gostou do vídeo, deixa o like e comenta. Aí do lado tá aparecendo mais um vídeo. Clica nele e assiste, está muito interessante. Até o próximo vídeo.